Oi pessoal, tudo bem? Feliz sábado para vocês. Bom, queria compartilhar uma experiência aqui com vocês. Eu sempre gostei bastante de visitar igrejas, principalmente igrejas católicas, assim, porque eu acho que tem arquitetura muito bonita, são muito bem feitas, muito bem acabadas. E aqui no Canadá, há um tempo atrás eu fui visitar a cidade de Montreal e lá tem uma réplica da Catedral de Notre Dame, que fica em Paris. E aí eu entrei para visitar, porque por fora é muito bonita e imaginei que por dentro também seria muito, muito bonita. E é um ponto turístico da cidade, é um ponto turístico, tem missas lá em horas específicas do dia, mas é um ponto turístico. Todo mundo que vai lá paga um certo valor e entra para visitar, para conhecer a igreja. E no meio de todos aqueles turistas lá dentro da igreja já, eu acredito que muitos eram religiosos, muitos não eram, mas independente de ser um tour de visita e de serem pessoas religiosas ou não, se podia notar assim um respeito muito grande dentro da igreja. As pessoas estavam tirando fotos, tinha gente andando, tinha gente observando as coisas dentro da igreja, mas assim, era um silêncio que demonstrava muito respeito pelo lugar. E quando a gente pensa em reverência, a gente pensa logo nisso. O respeito que se tem dentro da casa de Deus. Que de fato é um ponto muito importante para reverência. Só que reverência vai muito, muito além disso. Eu li uma definição legal sobre reverência que diz que reverência é o temor e amor a Deus. E esse temor e amor, eles geram a honra e respeito e fazem com que a gente cumpra os mandamentos de Deus. Isso é reverência. É muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo. Gastaria aqui horas falando sobre reverência, porque é um assunto muito legal também de se conversar, porque muitas coisas que a gente pensa hoje talvez não estejam corretas, talvez a gente deixe passar algumas coisas sobre reverência, talvez precisamos melhorar em alguns pontos, mas é um tema bastante interessante. Eu costumo pensar que reverência é como se fosse o nosso tratamento de uma pessoa para com outra. Porque assim, você conhece uma pessoa e, bom, você acaba respeitando essa pessoa. Talvez não porque talvez você nem a conheça bem, mas você a trata bem por respeito, por educação. Só que quando você conhece uma determinada pessoa e você convive com ela e conhece, passa a entender o caráter dessa pessoa, você realmente tem intimidade com esse sujeito, você acaba respeitando essa pessoa de uma forma muito, muito diferente do que se fosse uma simples pessoa que você acabou de conhecer. Por quê? Porque você tem intimidade, porque você conhece. E eu imagino que com Deus é a mesma coisa. A reverência, que é o respeito que a gente tem com Deus e com a casa de Deus, depende muito de como está a nossa intimidade com Deus, de como a gente conhece Deus. Imagina, se você se der conta de quem é Deus, isso tudo muda. A sua forma de reverência, a sua forma de tratamento e de respeito a Deus mudam. Uma coisa que eu acho muito interessante é como alguns judeus, não sei se todos os judeus, mas pelo menos os que escreveram a Torá, tratavam o nome de Deus. Eles funcionavam mais ou menos assim, eles estavam lá escrevendo a Torá, e quando chegava um certo ponto em que tinha que escrever a palavra Deus, eles simplesmente paravam, trocavam de roupa, se lavavam, usavam outra caneta, usavam uma tinta especial e tinha todo um cerimonial para escrever a palavra Deus. E o nome Deus aparece muitas vezes. Então eu imagino que deveria ser assim algo constante, era algo que sempre acontecia. Toda vez que se escrever o tetragrama Deus, parava tudo, ia se lavar, trocar a roupa, pegar a caneta especial, pegar a tinta especial. Tamanho entendimento
que eles tinham do que significava o nome de Deus. E de novo, se a gente parar para pensar sobre quem é Deus, se você parar para pensar que Deus é o Criador do universo, ele não é o Criador de algo comum, ele não é um inventor, como o inventor da porta, por exemplo, que pegou algo que já existia, que era a madeira, e criou uma porta. Não. Deus criou o universo todo a partir do nada, falando. E se você parar para pensar nisso, você se dá conta da dimensão de Deus e do seu tamanho, e se coloca no seu lugar, e passa a ver a questão reverência como algo totalmente diferente. E eu espero realmente, do fundinho do meu coração, que vocês possam aprofundar a intimidade que vocês têm com Deus e conhecê-lo melhor, para que a experiência de reverência de vocês seja uma experiência verdadeira e que te leve cada vez mais perto de Deus. É isso aí, um feliz sábado para vocês e até a próxima!